Estamos aqui nesse papo elevado e temos uma pessoa aqui que, olha, se comunica mais que todo mundo. E o Leandro, que está aqui comigo, ele ama comunicação. É verdade, Leandro? Estou aprendendo, né? Por isso que eu estou aqui hoje. É isso aí. Hoje você vai aprender muito, muito mesmo, que nós estamos com uma pessoa convidada, que é o Alisson Batista. E ele, eu quero saber, não estou entendendo, gente. Olha aí, engenheiro de produção. Tem mais alguém aqui que é engenheiro de produção, né? Eu também. Na verdade, eu conheci o Alisson na época da faculdade. Fizemos engenharia de produção juntos. Na mesma sala. E a gente quer saber algumas histórias aqui. Nós vamos primeiramente apresentar esse convidado. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. E hoje vai ser um papo mais que elevado, porque o nosso Leandro está aqui e ele falou que vai contar tudo. Eu vou contar? Deixa para vocês, eu estou aqui só de curioso. Sério, ele esconde o leite, viu? E Alisson, seja muito bem-vindo. De cara, a gente quer saber dessa história. Você é engenheiro de produção e como é que está nesse mundo da comunicação? Conta essa história que eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores, que rolou o assunto, que tem uma história por detrás disso, até você montar a sua empresa Aptitude. Conta para nós. Eu amo falar de comunicação, mas como vocês falaram aí, tudo isso surgiu não com comunicação, mas com engenharia, né? E da onde que surgiu essa história? Basicamente, tudo começou quando eu me formei em engenharia, já trabalhava na área, então trabalhava numa indústria na área de engenharia, só que eu gostaria de trabalhar em empresas maiores. Na verdade, o que eu realmente queria era empreender. Mas sabe quando você quer empreender, mas você fala assim, cara, eu não faço ideia o que eu vou fazer. Eu não sei que tipo de empresa eu vou abrir. Esse era o meu caso naquele momento. Então, por não saber, eu pensei, então eu preciso trabalhar em empresas maiores, eu preciso ter experiências melhores de vida, profissionais, e aí nesse meio do caminho eu tenho certeza que vai surgir alguma ideia aí para eu empreender. Então, para trabalhar em empresas maiores, eu comecei a participar de processos seletivos em empresas maiores, para entrar em empresas maiores. E comecei a participar de programas de trainee, né, processos seletivos para programas de trainee, que quem não sabe, né, tem várias empresas que para contratar jovens que vão vir a ser os futuros líderes daquela empresa, né, acabam fazendo esses processos e o foco desses processos são pessoas recém-formadas. Eu participei de vários e teve um específico que eu comecei a passar de todas as etapas, passei das etapas online, depois fui para as etapas presenciais, então aquele negócio de dinâmica de grupo, um monte de gente e você tendo que vender o seu peixe. E cheguei na última etapa. E a última etapa era uma etapa que a gente não sabia o que ia acontecer lá no dia, a gente só ficou sabendo no dia. Surpresa. Surpresa total. E o que era essa dinâmica? Primeiro, eu estava numa sala gigantesca com todos os candidatos a todas as vagas, né? Eram 3 pessoas para cada uma das vagas. Então, eu estava concorrendo com mais 2 pessoas. Só que, como era um processo com várias vagas, era um monte de gente, certo? E, além dos competidores ali, dos concorrentes, nós tínhamos os diretores da multinacional. Então, tinha aquele peso ali já de se expor nesse momento. E como que a gente tinha que se expor? E nesse baralho tinha um tema e uma pergunta, né? Os temas, política, sustentabilidade, sobre a própria empresa e economia. Então eram temas ali que você precisava estar antenado do que estava acontecendo. E um dos diretores pegava uma carta, falava o tema, fazia a pergunta e um de nós que estávamos ali tínhamos que levantar a mão e responder. Só que a gente tinha que responder de um jeito específico. A gente tinha que pegar o microfone e ir lá na frente de toda aquela galera e responder em 2 minutos. Meu Deus. Então, mais do que responder certo, que na verdade eles não estavam vendo isso, era o como você ia responder que eles estavam vendo. Foi um momento que, até por falta de experiências anteriores, eu senti muita pressão do momento, o nervosismo, e eu transpareci esse nervosismo quando eu estava ali falando. E o resultado disso foi que eu, dessas 3 pessoas, não consegui passar, não consegui ser a pessoa escolhida.
E óbvio que naquele momento isso me gerou muita frustração. Porque pior do que você não passar é você bater na trave, chegar na última etapa e não passar. Só que depois de um tempo, né, de alguns dias ali, eu comecei a transformar esse sentimento ruim num sentimento de, cara, eu preciso melhorar isso. Por quê? Porque eu quero fazer esse processo seletivo de novo no ano que vem. É uma vez por ano que tem esses processos. E eu falei, eu gostei da empresa, então eu quero fazer novamente. Só que eu preciso me preparar especificamente para isso que eu tinha pecado, que era a comunicação, que era a oratória, mais especificamente. E aí eu comecei a fazer vários cursos de oratória. E eu sempre fui muito crítico do sistema de ensino tradicional, onde a gente está lá na escola e a gente claramente sabe que a gente precisaria aprender coisas que todo mundo precisa aprender, mas que a gente acaba não aprendendo. E eu comecei a perceber que nos cursos de oratória que eu fazia, existia meio que um sistema de ensino tradicional de oratória. Porque apesar, né, dos professores ali não se conhecerem, que eu fiz vários cursos, tinha muitas similaridades. Tinha muitas coisas muito parecidas. E baseado nisso, né, em passar por esse processo de perder a oportunidade e também passar pelo processo de estar ali como aluno nesses cursos e ver que muitas coisas não faziam muito sentido, como, por exemplo, tentar me moldar para ser um tipo de pessoa que eu não sou, disso voltou ali aquela minha chama do empreendedorismo e falar assim, agora sim eu tenho uma área que eu estou disposto a investir tempo e dinheiro para ajudar essas pessoas. Ajudar pessoas que estão passando por um problema que eu já passei, então eu sei muito bem disso, porque perdi oportunidades ali, ao mesmo tempo que estava fazendo uma abordagem diferente do que os cursos de oratória tradicionais já faziam, que eram muito focados apenas em técnicas ali e coisas não muito práticas do ponto de vista do nosso dia a dia. Eu que não era uma pessoa que naturalmente falava em público. Então, não necessariamente esse era o foco. Mas como que eu poderia desenvolver a minha comunicação no meu dia a dia? E disso surgiu um projeto que se chamou Aptitude e que depois de um tempo se tornou uma empresa e ajudou milhares de pessoas aí a desenvolver a habilidade de comunicação sem deixar de ser quem elas são, né? Sem deixar de lado a sua essência. Que maravilha! Dá até uma empolgação, não é, Leandro? Sim, seguir os mesmos passos aí. Então, tô trilhando o caminho agora, né? O Alisson agora é meu professor, né? Sou aluno da Aptitude agora, né? Tô com uma mentoria. Parabéns, Leandro. É isso aí. Se você também treme na base, se você se embaralha um pouco, olha aqui, a atitude do Leandro para fazer aula na Aptitude. É isso aí, então, posicionamento. Posicionamento, queira mais sempre e enfrentar os desafios da mesma maneira que o Alisson também enfrentou. Ele pegou uma frustração e jogou para cima e ali ele se empenhou em ser o melhor. Parabéns. Perfeito. E pegando todo esse gancho, depois ele deslanchou, criou até um podcast. Conta para nós aí como que foi isso. Na verdade, o podcast veio inclusive antes, sabia? Na verdade, o podcast foi antes de tudo isso. Uau. Eu não tinha relação nenhuma com comunicação. Durante a época da faculdade, sim, eu já era um ouvinte assíduo de podcast, quando ninguém sabia o que era um podcast. Que bacana. E aí eu simplesmente me juntei com um amigo para a gente trocar ideias com outras pessoas sobre assuntos que a gente gostava. Disso surgiu um podcast. A gente fez um projeto ali simplesmente para jogar as nossas ideias para outras pessoas e talvez, de alguma forma, ajudar elas. E depois de um tempo a gente acabou parando, porque, obviamente, naquela época, né, já tinha bastante custos e não tinha retorno nenhum, a gente não tinha nenhuma empresa por trás ali, era simplesmente a gente falando com outras pessoas. E aí depois a gente viu que não fazia muito sentido, a gente acabou parando. Só que depois de um bom tempo eu fui ver o quanto aquilo me ajudou, né? Porque o fato de estar ali se expondo e falando, mesmo que seja para um microfone, é comunicação. Isso me ajudou em outras oportunidades posteriormente. Então tá aprovado, quem tem um podcast, quem se comunica, tá de parabéns. Com certeza. Isso daqui é um negócio que eu amo e que a gente é um tipo de conteúdo que a gente pode consumir em diversos momentos da nossa vida, inclusive quando a gente está fazendo alguma coisa, né? Tá dirigindo, tá ali lavando a louça, fazendo algumas coisas em casa, a gente tá utilizando um tempo que a gente não necessariamente veria um vídeo.
né? Então, eu acho que isso faz todo sentido e, de alguma forma, a gente está aqui, através desse papo, ajudando outras pessoas e nem sequer sabe. Né? Então, verdade. talvez uma pessoa que está ouvindo aqui vai se impactar, vai mudar completamente a vida dela e eu nem sequer vou saber. A não ser que essa pessoa vá lá no meu Instagram e fale, dê um feedback, né? Isso que é importante. Na realidade, acabamos sendo inspirações para essas pessoas, para que elas também façam o mesmo ou façam ainda melhores, né? Sim. Ainda melhor. Que bacana. Então, você é CEO da Aptitude, é uma empresa que desenvolve habilidades profissionais, que é se comunicar. Conta para nós como isso funciona. Sim. Em 2018, a gente iniciou essa trajetória de desenvolver pessoas, inicialmente através de cursos presenciais. Né? Então, a gente começou colocando as pessoas numa sala e dando uma experiência totalmente diferente daquela que eu tinha tido em alguns outros cursos. Né? E era uma experiência que, primeiro, respeitava a individualidade das pessoas, que era uma coisa que eu sentia muita falta. Né? Então, eu percebia que eu, como uma pessoa mais introvertida, mais na minha, por exemplo, que não tem problema nenhum de ficar sozinho, era tida como errada. E tentavam me moldar para ser a pessoa mais extrovertida. A pessoa que fala muito, a pessoa que dá risada sempre. E eu nunca fui desse jeito. E isso fez com que eu, muitas vezes, me sentisse errado. No caso da Aptitude, a gente, inclusive, fala a teoria dos perfis comunicativos, que tem pessoas mais introvertidas, pessoas mais extrovertidas, e elas precisam, primeiro, entender o perfil delas, e depois se desenvolver a comunicação dentro do perfil delas. E que pode ser um pouco diferente, né? Então, pessoas extrovertidas têm pontos fracos a serem desenvolvidos, já pessoas introvertidas têm outros pontos fracos, e isso faz muito sentido. E aí a gente começou a fazer uma mentoria em grupo, que era muito interessante. Por quê? Porque a pessoa ela tinha que entrar na sala e ela tinha uma missão. Já começou com uma missão. A missão dela era desenvolver uma palestra sobre um assunto que ela quisesse. Então, vamos imaginar que vocês entrassem lá e vocês tinham que ministrar uma palestra. Só que antes de ministrar, obviamente, vocês seriam preparados para isso. Então, vocês escolheriam um tema, como, por exemplo, o tema é sobre podcast. Eu quero falar sobre podcast. Ok. Aí existe toda a teoria por trás para você entender como você vai estruturar essa ideia de um podcast para que isso seja interessante para outras pessoas ouvirem. Perfeito. Porque pode ser interessante para você, mas como que você faz esse assunto, que talvez pode ser um assunto complexo, ser interessante, ser legal para as outras pessoas ouvirem. E aí existem técnicas de conteúdo. Legal. Então a pessoa entende e aprende como estruturar. Depois ela entra na parte da construção de fato, que é criar slides e tudo mais. E aí chega na última etapa, que é a etapa do treino. Então ela treinava com a gente. O último dia dessa mentoria era o que a gente chamava de Aptitude Talks, que era um dia de um evento real, um evento que cada aluno trazia seus convidados, a gente lotava um auditório e cada aluno ministrava a palestra que eles mesmos montavam. Então, é meio que um TCC, né, na faculdade, sim. Que você tem que ir lá e apresentar, com a diferença que um TCC pode até ser feito em grupo. Lá não, lá era individual. Que medo. E tinha um outro diferencial. E esse é um diferencial positivo em relação ao TCC, que, no caso do Aptitude Talks, você era preparado durante todas as aulas para apresentar. No TCC ninguém é preparado para apresentar. Você é preparado para fazer o trabalho. Exato. Agora, apresentar o trabalho, ninguém te prepara. E é por isso que o TCC é uma experiência traumática para muitas pessoas. Né? E aí eles acham que aquilo é falar em público. E aí isso é traumático do ponto de elas evitarem a qualquer custo algum momento em que elas têm que se expor para falar em público. Por quê? Porque eu falei no TCC e foi horrível e eu passei mal. Ok, mas ninguém te preparou da maneira certa. E aí a gente começou depois a fazer outros treinamentos que foram demandados. Então, comunicação para vendas, comunicação para líderes. A partir disso, nossos alunos que trabalhavam nas empresas
começaram a pedir treinamentos dentro da empresa deles, e aí a gente começou a treinar várias empresas para áreas específicas que elas precisavam de comunicação. Depois disso, né, veio a pandemia, a gente já tinha um projeto ali de algo online, aí a pandemia só acelerou, e aí a gente fez alguns cursos online e abrimos a Universidade da Comunicação, que é a nossa plataforma digital de treinamentos. Então lá é um local onde a gente tem cursos e aulas semanais. Então toda semana, todas as terças-feiras a gente solta uma nova aula lá. Além disso, tem vários outros cursos completos, como eu falei aqui, de comunicação, comunicação para líderes, de comunicação para vendas, de timidez, né? Tem um desafio timidez 0 lá, um desafio de 30 dias. Que legal. Tem comunicação para networking, como que você usa a sua comunicação para se conectar com pessoas e fazer negócios e tudo mais. Que tudo. E o último produto nosso, né, e que fez a gente... E que, na verdade, foi algo natural que acabou acontecendo, foram as mentorias individuais, né? Então, essas pessoas que acabavam passando por esse processo de fazer o curso, às vezes queriam uma ajuda um pouco mais direcionada, né? Às vezes a pessoa ela precisava se preparar para uma palestra que ela realmente foi convidada e ela não poderia esperar, por exemplo, para um curso. E aí, nesse caso, nós temos as mentorias individuais para ajudar a pessoa de forma pontual numa necessidade dela. Seja fazer uma palestra, seja fazer vídeos para redes sociais. Tem muita gente que tem grandes desafios com gravar vídeos. Seja, sei lá, fazer um podcast, a pessoa quer fazer, mas não consegue. A gente entende a necessidade da pessoa e monta um padrão de encontros, onde a gente vai se encontrar com a pessoa e acompanhando ela até ela fazer o que precisa ser feito. Olha, Alisson, eu estou aqui já querendo ser parceira aqui do Leandro para fazer essas aulas. Porque ele falou tudo. Pode acontecer da pessoa que se comunica, tal, sabe falar, mas você está de frente para uma câmera, está aqui num número reduzido de pessoas. Porém, há situações que eu mesma... De repente eu vou entrar ali com 100 pessoas, você tem um impacto daquela galera toda e você já quer se esconder, né? Quer ir rastejando e esconder. Por que acontece isso? Isso tem relação com a comunicação, isso não tem nada a ver, isso falta uma preparação. Lá, eu estava até aqui anotando para fazer a pergunta. Lá na aptitude, tem esse diferencial? Dá para deixar a pessoa sem vergonha? Eu vou até aproveitar o gancho aqui, abrir um parênteses. O Alisson falou dos perfis de comunicação. Eu estou bem nesse início das aulas ainda, da mentoria que eu estou fazendo com ele. Um ponto que eu achei bem bacana é os pontos fracos e os pontos fortes. Qualquer lugar que a gente vai, eles focam muito nos pontos fracos. Na aptitude, eles focam muito nos pontos fortes. Eu tenho que elevar o que eu sou bom. Porque eu sou bom. E trabalhar, não que eu vou deixar de lado os pontos fracos. Isso é um diferencial que eu enxerguei na aptitude. Perfeito. Que bacana. Então, Perfeito. Conta isso para nós aí, junta tudo e fala aí se a pessoa vai deixar de ter essa vergonha, de aquele impacto do público. Fala assim, nossa, estou sendo vista. Sim. Fala aí. A primeira coisa que a pessoa precisa ter clareza para desenvolver a comunicação dela. Ela precisa entender qual aspecto da comunicação ela precisa desenvolver. Porque assim, quando a gente fala em vou melhorar a comunicação, vou melhorar a oratória, o que você já pensa? Você já pensa numa pessoa que tem medo de falar em público. Mas esse é apenas um de milhares e milhares de problemas de comunicação. E, por incrível que pareça, muitas pessoas têm essa visão de que talvez a maior parte dos nossos clientes são pessoas tímidas. E é o total inverso. A maior parte dos meus clientes são pessoas que já até se consideram boas de comunicação em um aspecto, mas precisam se desenvolver em outras. Então ela já tem uma mentalidade de que isso é algo treinável, que é algo que pode ser desenvolvido sim, só que ela tem uma deficiência e ela pede ajuda. Isso tem muita relação com a zona de conforto que ela está. Como assim? Imagina que vocês, por exemplo, estão aqui há 5 anos fazendo podcast. A zona de conforto de vocês é gravar podcasts. Então vocês arrasam, vocês são super maravilhosos na comunicação falada aqui, ou dá uma olhadinha ali para a câmera, porque você já entendeu a dinâmica, você já se acostumou com isso.
E aí, de repente, você é convidado para palestrar Ai. sobre o projeto de vocês. Saiu Então, da zona assim, de conforto. Saiu da zona de conforto. Por quê? Você sabe o projeto. Você entende muito bem do que você vai falar. Mas você nunca ficou de frente para 1000 pessoas com um microfone e todo mundo te olhando. Daí vai tremer o queixo. Então, o que acontece? É outra dinâmica, são outras técnicas, é outro posicionamento e a pessoa não tem essa habilidade. Então, a primeira coisa, você quer desenvolver comunicação, entende no que eu preciso melhorar e quais são as ocasiões em que eu preciso melhorar. Vai ser para podcast, ou vai ser para gravar vídeos, ou vai ser para falar em público, né? Provavelmente você já viu aí uma entrevista de um ator, certo? Tá sempre ali na frente de uma câmera, falando que é tímido e tem problema com falar em público, ou tem problema em fazer programas ao vivo. E por que isso? Porque não é a zona de conforto. A zona de conforto dele é num local controlado, que ele erra aqui, ele fala, não, corta, vamos fazer de novo. Então ele está acostumado com isso. Quando coloca num lugar que não tem mais erra, você vai fazer do começo ao fim, ele já sente assim, entendeu? Então esse é um aspecto muito importante a ser trabalhado, entender qual que é o aspecto que você precisa desenvolver, tá? E tem alguns casos que o que você precisa desenvolver é a questão do nervosismo. Tem outros casos que não. Vou dar um exemplo. Vocês já foram numa palestra que a pessoa claramente sabia muito do que estava falando e a pessoa falou e no final da palestra você não entendeu nada? Não só na palestra. Alguns professores na faculdade também. Professor, tem muito isso. Muito. E aqui eu já trago uma teoria bem interessante, que são 3 coisas que a pessoa precisa para ter uma boa comunicação, tá? O primeiro, ela precisa ter exposição. Ou seja, o que é exposição? É quando você está num ambiente exposto a outras pessoas. Então, outras pessoas estão te vendo, estão te ouvindo. Por quê? Porque você está se comunicando, certo? Então, isso é exposição. Um exemplo de exposição, quando você está num palco, segurando o microfone. Outro exemplo mais simples, numa reunião. Tá você aqui sentadinho e mais 5 pessoas, você tá falando, aquilo é um momento de exposição, certo? Então, primeira coisa, você precisa de exposição. Mas não só isso, você precisa de constância. Ou seja, você precisa se expor o máximo de vezes possível. Quanto mais vezes você se expor, melhor, certo? Isso tem tudo a ver com, por exemplo, uma academia. Você precisa ir para academia, certo? Agora experimente ir para academia uma vez por mês. E aí, quanto tempo vai demorar para você ter resultado? Faz total sentido. Certo? Agora, vai todo dia. Então, é isso o poder da constância. É você fazer essa exposição várias e várias vezes. Tá? Não adianta fazer 2, 3 vezes, não vai resolver. Cair na rotina. Você precisa cair na rotina mesmo para a coisa acontecer. Mas não basta só esses 2. Porque você tem um terceiro, que é a técnica, que é o como fazer. Por quê? E aí eu trago a história do professor. O professor, ele tem exposição? Sim. Sim, porque ele está na frente de várias pessoas, vários alunos. Ele tem constância? Sim, faz isso todo dia. Sim, ele dá aula todos os dias. Ele tem técnica? Às vezes sim, às vezes não necessariamente. Um professor que é bem entendido, talvez tenha técnica. Aquele professor que está há anos fazendo aquilo e ninguém entende nada, o que peca na técnica. Ele tem muito conhecimento. E aí aqui para diferenciar, técnica não é conhecimento. Ele tem um conhecimento profundo sobre aquilo. Só que quando eu falo técnica para uma pessoa que está ensinando alguém, ela precisa ter uma técnica de didática. Para passar aquele assunto. Para passar aquele assunto de uma forma que, às vezes, uma coisa super complexa se torne muito simples. Inclusive, faça a pessoa gostar daquilo, né? Às vezes a gente vai para uma área, vai trabalhar numa área, por quê? Porque um professor nosso lá do ensino médio encantou a gente. Porque ele falava tão bem daquilo, tal, que às vezes ele fez um assunto que eu não gostava, que era química, fica fascinante. E aí eu falo, eu quero trabalhar com isso. Então veja o poder. Matemática, o que for, certo? Então, 3 coisas importantes. Exposição,
estar em evidência, constância, que é estar em evidência constantemente, e técnica, que é fazer isso da melhor forma possível. E para isso que muitas pessoas acabam pecando, e é para isso que a aptitude existe. Para ajudar a pessoa a ter a técnica certa para ela deslanchar, porque às vezes o conteúdo ela já tem. Que bacana. Olha, e eu acredito que tudo isso tem a ver com algo que você fala muito, que é sobre o poder de contar histórias e como estruturar discurso. Qual a ação disso? Sim. Existe uma teoria, né, que nós, inclusive, desenvolvemos um método nosso, que chama Tríade da Comunicação. Né? O que é a Tríade da Comunicação? A gente começou a perceber, né, principalmente eu fazendo os nossos cursos, eu fazendo cursos de oratória, né, para desenvolver a minha comunicação, eu comecei a perceber que eu não estava necessariamente indo em busca de desenvolver minha oratória, e sim minha comunicação. Nossa, mas como assim, Alisson? Tem diferença? E sim, tem diferença, né? Porque a comunicação é um assunto extremamente abrangente. A oratória está dentro desse abrangente, está dentro da comunicação, né? Então, o que é a oratória? É o ato de falar em público, né? De você falar bem em público e de você passar o recado, passar segurança. Quando você vai num curso de oratória, eles focam muito nisso. Só que muitos aspectos que eu preciso para o meu dia a dia não é necessariamente no falar em público. Eu preciso para o meu dia a dia, às vezes, para lidar com minha namorada, meu namorado, minha esposa, meu esposo. Isso não é falar em público, mas isso tem total relação com comunicação. E aí, como que eu lido? O que eu uso de estratégia para isso? E baseado nisso, para a gente trabalhar isso por completo, a comunicação por completo, a gente fez a tríade da comunicação. Então imagine a tríade como um triângulo aqui, uma pirâmide, e o topo da pirâmide diz respeito à mente. Então mente é a sua mentalidade em relação à sua comunicação. Ou seja, você se acha um bom comunicador ou não? Qual a consciência que você tem dos pontos fortes, dos pontos fracos que você falou, certo? Porque as pessoas falam assim, eu preciso melhorar minha comunicação porque ela é ruim. E eu pergunto, tá, por que é ruim? A pessoa fala, é ruim porque eu gaguejo e eu não consigo transmitir segurança. E aí eu pergunto, tá, legal. E o que é legal na sua comunicação? O que é bom? Quais são os seus pontos fortes? Aí a pessoa para, ela pensa e fala, sei lá, eu acho que eu não tenho. Nem sabe. Então, se você não tem, tá faltando aí um autoconhecimento que tem total respeito com isso que eu tô falando de mente no topo da pirâmide. Mas não é só mente. Eu tenho também embaixo, né? Que são duas partes. O primeiro é o que a gente chama de conteúdo e o segundo, desempenho. Conteúdo é o que eu falo e como isso é estruturado. E desempenho é o como eu falo. Então, para ficar mais simples, o conteúdo diz respeito a como eu vou estruturar, como eu vou começar de uma maneira impactante para chamar atenção e depois como eu vou criar um desenvolvimento que vai fazer a pessoa prestar atenção em mim até o final e como que eu vou fechar de um jeito que vai ser uau. Fantástico. Isso é conteúdo. Mas e o desempenho? O desempenho é como eu vou estar gesticulando quando eu estiver falando tudo isso? Como que vai estar a minha voz? Eu vou estar num tom mais grave, num tom mais agudo? Eu vou estar falando mais alto, mais baixo? Em quais momentos que eu vou estar falando mais alto e mais baixo? Né? Como que eu vou estar olhando para as pessoas? Como que vai ser o meu contato visual com as pessoas? Né? Então, qual que vai ser a minha presença de palco? Eu vou andar muito, eu vou andar pouco? Onde eu vou ficar dentro do meu palco? Tudo isso é desempenho. Então, conteúdo, o que eu falo, como esse conteúdo é estruturado, e desempenho é o como eu falo. Quando eu junto isso, que são ferramentas, com a mente, que é comportamental, eu tenho a minha comunicação como um completo. E aí você pode pegar qualquer aspecto da sua comunicação, como por exemplo, a comunicação com meus amigos. Beleza, eu consigo encaixar, desenvolver esses três aqui, e aí eu sei que eu desenvolvi a minha comunicação por completo, não importe qual seja a ocasião. Eu vou ser um bom comunicador com meus amigos, com a minha família, ou tendo que falar em público, por exemplo. Que ótimo. E você falando de tudo isso, tá eu e o Leandro aqui, vamos supor que nós vamos palestrar. Aonde a gente coloca a mão? Uma coisa legal e que a gente desmistificou, inclusive, de vários cursos, é que a pergunta que eu faço é:
será que existe uma regra geral para todo mundo? Porque as pessoas elas ficam ávidas por regrinhas prontas. Então, onde que eu boto a mão? O que eu faço com a minha mão? E a pergunta sempre depende. A resposta sempre depende. Né? Por quê? Em alguns momentos, colocar a mão no bolso vai fazer total sentido. E essa é uma coisa que muita gente fala, você não pode pôr a mão no bolso. Quem disse? Será que em algum momento que você estiver falando e você jogar uma reflexão para eles, você olhar para baixo, colocar a mão no bolso, andar um pouco, não vai ser o melhor a ser feito? Como existem inclusive exemplos, né? Se alguém quiser exemplos práticos disso, vai no YouTube, coloca lá palestra ou apresentação Steve Jobs. E aí você vai ver o Steve Jobs em alguns momentos olhando para a plateia e falando, em alguns momentos olhando para o chão e com a mão no bolso. Mas tudo isso pensado no momento certo para que isso aconteça, certo? Então, com relação a mãos, tem pessoas que costumam gesticular muito, tem pessoas que não gesticulam, tem pessoas que quando estão no momento de ansiedade, de nervosismo, não sabe o que faz com a mão, então fica assim ou fica muito travado, demonstra. Então, o segredo para todos os casos, nessa ocasião de mãos, né, de gesticulação, é você pensar, isso que eu estou fazendo com as mãos está mais evidente do que eu estou falando? Se tiver, aí é um ponto de cuidado. Porque talvez isso está fazendo as pessoas desfocarem do que você está falando, que é muito importante, e está fazendo a pessoa focar, às vezes, na sua mão, que está no bolso, ou que você está mexendo assim, ou porque você está muito nervoso, e aí a pessoa, você está falando um monte de coisa interessante, mas a pessoa está, olha lá como está a mão dele, nossa, eu acho que ele está nervoso. Tá vendo? Então você desfoca a pessoa. Mas, sempre deixando bem claro, não existe regra. É por isso que é muito importante a pessoa ter consciência do estilo comunicativo dela, para entender o que faz sentido para ela, o que ela tem de bom, e que, inclusive, pode ser utilizado de bom para ofuscar os pontos negativos, né? Como o próprio Leandro falou aí, né, desse diferencial, né, que você trouxe, é que em vários lugares que você vai desenvolver a comunicação, a pessoa já foca no que você tem que melhorar. Ah, você tem que melhorar nisso. Na aptitude, o que a gente vai fazer? A gente vai entender o que você é bom e vai se questionar. Será que você está usando isso que é bom? Porque às vezes você nem sabe que é bom e se você não sabe, você não está nem usando. Às vezes, só a estratégia de saber o que você é bom e de você usar isso mais vezes vai fazer os pontos negativos até sumirem. Isso vem muito da escola, né? A gente foi doutrinado a querer ser bom em tudo. Por quê? Você estava lá na escola, aí você tira lá 10 em matemática, 10 em português, 10 em física, 4 em química. O que sua mãe e seu pai vai falar? Precisa estudar química. E o parabéns dos 10? Não tem. Ninguém fala, né? Vê. Então todo mundo foca no ruim. Pode ter, sei lá, 10 matérias, mas se uma for ruim, esse vai ser o foco. Não, você precisa melhorar, o que está acontecendo? E aí os amigos começam a falar, nossa, ó, o burrinho ali que não tira nota boa em tal coisa. Então são reforços negativos que faz a gente sempre pensar, eu preciso ser bom em tudo. Eu preciso ser bom em tudo. E aí quando a gente cresce, a gente pensa o quê? Na comunicação, eu preciso ser bom em tudo. E aí se tem alguma coisa errada, eu vou olhar para o errado. E eu olho tanto para o errado que eu esqueço os 10 que eu já tenho e não uso. Só que a gente sabe que a gente não precisa ser assim, né? Como tem pessoas que são muito boas em matemática, vai ter a função delas na sociedade para matemática. E outros que são muito bons em português, e vai ter a função delas que são muito bons em português. E tem outras que não são bons em nenhuma das matérias e depois saem da escola e se dão super bem, porque ela encontrou a função dela, que às vezes não tem nenhuma relação com as notas que ela tirava na escola. A galera do fundão ali costuma ser muito bom com comercial. Por quê? Porque sempre falou, sempre não teve problema de abordar as pessoas, de conversar, sem muito medo, de abordagem e tal. E aí, obviamente, que implantaram nela de que ela era errada, porque você era do fundão, bagunceiro. E aí implantou nela que ela não vai ter sucesso. E aí, muitas vezes, essa pessoa ela deslancha porque ela se dá bem em vendas. E aí
vende muito, abre uma empresa e dá super certo, né? Então, isso é a prova de que não existem padrões na comunicação. O padrão e o jeito certo de lidar com a sua comunicação é se questionar como você funciona, como é o seu estilo de comunicação. E a partir daí, querer desenvolver. Obviamente com a ajuda, né? E a gente tem toda essa teoria para mostrar os caminhos certos para ela, mas esse é o primeiro passo. Autoconhecimento para entender qual que é o seu perfil. Nossa, é maravilhoso. Eu já estou querendo ser uma colega de classe aqui junto com o Leandro. Você não precisa, Vilma, você já é profissional da comunicação. Mas deixa para mim. Mas olha só, como ele disse, muitas vezes pensamos que somos bons, mas tem aquele detalhe ali, uma timidez, ou de repente o conteúdo. Aqui a gente está num bate-papo, sabemos que o convidado é o Alisson, a gente prepara um material, mas tira a preparação, como é a Vilma no dia a dia se comunicando. Então eu acredito que essa base é importantíssima, porque nem sempre nós somos assertivos na comunicação, em todos os momentos da vida. E eu quero saber, eu e Leandro aqui já conversamos antes, a gente sabe que para melhorar vai na aptitude e pá. Agora, em cima de um conceito que vocês têm, fala para nós aqui, até para o nosso público ouvir, né, Leandro? Sim. O que é uma comunicação péssima, aquela que se fala, pelo amor, precisa ir lá fazer um curso. Então, comunicação péssima, muitas pessoas, você falando isso, já vai pensar, fala assim, nossa, meu tio lá que faz tal coisa, né? Que já tem, às vezes, um estigma do que é uma péssima comunicação. Sim. Existem diversos formatos de péssima comunicação, mas eu acho que se a gente tiver que definir uma péssima comunicação, é aquela que a pessoa fala algo e a outra pessoa sempre entende outro algo. E aí, o como vai variar muito. Tem pessoas que vão ser mais fofinhas falando, tem pessoas que vão ser mais agressivas, só que no final, a pessoa entendeu? Não entendeu? Ela fez? Não fez? Então, se ela não entendeu, para mim, isso é uma comunicação horrível. É uma comunicação que não atingiu a função básica da comunicação, que é gerar um entendimento, né? Porque, assim, hoje nós estamos aqui, né, enquanto seres dominantes assim, do planeta Terra, né, ou ser humano, porque nós temos a comunicação como um diferencial. E a gente tem essa ferramenta que pode, inclusive, eu costumo falar que comunicação é o que a gente mais pode chegar próximo de um superpoder. Vocês já pararam para pensar nisso? É verdade. Porque uma pessoa que tem uma excelente comunicação, que consegue convencer as pessoas, que consegue persuadir as pessoas, ela consegue basicamente o que ela quiser sem nenhum recurso. Ela pode ser, vamos falar do ponto de vista financeiro, extremamente pobre, sem privilégios nenhum, e ela crescer e construir o crescimento dela baseado na comunicação dela. E a gente tem vários exemplos disso, né, que hoje são pessoas extremamente reconhecidas pelo que fazem e onde chegaram e que vieram lá de baixo. E que claramente a comunicação ali foi uma ferramenta de impulsionamento para que isso acontecesse, né? Então eu vejo que comunicação é uma ferramenta maravilhosa. E se eu pudesse resumir assim, o que é uma comunicação boa e uma comunicação ruim, a comunicação ruim é a comunicação em que você não atinge o seu objetivo, seja ele qual o objetivo você quiser. Eu quero vender um produto, eu não vendi um produto, então eu não atingi o meu objetivo, né? Então, talvez tenha alguma coisa que precisa ser ajustada, né? Ao mesmo tempo, uma boa comunicação é uma comunicação que, não importa a forma, não importa o jeito, você consegue atingir o seu objetivo. E esse está o ponto. Você tentar se moldar para fazer algo porque todo mundo fala que para vender você precisa ser assim, agressivão. Será? Talvez não. O seu objetivo é vender. Talvez você, com o seu jeito, consegue vender. É por isso que existem os estilos de liderança. E por isso que existem os estilos de vendedores. Tem aqueles mais agressivos, tem aqueles mais consultores, aquele que busca ali o problema da pessoa e coloca o produto ali de forma perfeita para resolver o problema da pessoa, sabe?
Então, é isso que a gente defende. Você não precisa se encaixar no modelo pronto para ser um bom comunicador. Você precisa se preocupar em atingir o seu objetivo, respeitando a sua forma de ser. Que ótimo. O que importa é o resultado. O que importa é o resultado. Exatamente. E, Leandro, vê se concorda, né, comigo no seguinte sentido. A maioria das pessoas não gostam de ler. Não gostam de ler. E sabemos que a leitura é essencial. Diz para nós o seguinte, a leitura, seja pela literatura, seja livros técnicos, isso ajuda e muito na comunicação ou são coisas totalmente diferentes? Acredito, eu vou até entrar no meio da conversa aqui. Acredito que, assim, a leitura seja ali você tem a caixa de ferramenta. Quanto mais eu encher essa caixa de ferramentas, mais eu vou poder usar ela. Seja numa reunião de negócio, seja numa palestra, seja num bate-papo com amigos. Quando eu estou fazendo leitura, eu estou abastecendo essa caixa de ferramenta. Esse bate-papo que eu estou abastecendo a minha caixa de ferramenta para poder comunicar. Seria mais ou menos isso, Alice? Nossa, perfeito. Maravilha. E aí, trazendo a parte teórica disso que você falou, isso é nada mais do que construção de repertório. Ótimo. Então, o que é repertório? É quando você tem uma caixa de ferramentas cheia. Quanto maior a sua caixa de ferramenta, quanto mais ferramentas tem nessa caixa, maior o seu repertório. E por que isso é interessante? Porque você se sente mais preparado para, do nada, você está aqui numa conversa, a gente está falando de comunicação, aí eu tiro uma história, nada a ver com comunicação, e faço o paralelo. E aí a pessoa pensa, nossa, como que ele fez essa junção? Isso é repertório. É quando você tem muito conteúdo na sua mente e você usa esse conteúdo de forma estratégica, né? Como você consegue esse conteúdo? Uma das formas é a leitura, né? Eu falo uma das formas porque um podcast é uma forma de gerar repertório, né? Então, quantas vezes eu estou numa conversa e eu falo assim, nossa, você falou um negócio que me lembrou um negócio que uma pessoa falou num podcast que eu estava ouvindo, estava vindo para cá e a pessoa falou isso, às vezes não é um podcast, é um vídeo do YouTube e isso tem total relação com o que eu estou falando com você, isso me ajuda inclusive na minha argumentação, porque eu faço um paralelo do que a gente está conversando com isso que eu vi, mas eu vejo que a leitura, ela aprofunda ainda mais isso, porque a leitura faz algo que talvez os outros não façam, que é, primeiro, você vai estar focado naquilo quando você está lendo. Às vezes você está ouvindo ou vendo um podcast, você muda os focos, né? Então, às vezes você está dirigindo, você está lá prestando atenção no trânsito e está ouvindo. Você está absorvendo, mas num certo nível, né? Quando você lê, você está imerso naquilo. Além de estar imerso naquilo, focado naquilo, você está construindo tudo aquilo que está em palavras na sua mente. Então, assim, quem nunca leu um livro e ficou imaginando como era aquele personagem? E isso, inclusive, faz com que, quando venha o filme, né, daquele livro, sempre é uma frustração imensa, nossa, né? Porque você fala, não, porque eu acho que não era assim, eu estava pensando que era outro. Cada um constrói aquele personagem na sua cabeça. Ou seja, você está gerando sinapses aqui, você está mexendo com o seu cérebro de um jeito que os outros não conseguem. Então, primeiro, por que é importante ler? Aumentar o seu repertório de conteúdo. E segundo, para que você possa absorver isso de um jeito que talvez outros meios você não consiga, né? Tem um mentorado nosso que é bem legal, que a gente sempre fala isso, elogia bastante ele. Ele lê bastante e ele lê muitas histórias e até aquelas histórias mais famosas, mais conhecidas, de livros mais renomados. E sempre que a gente está conversando com ele e a gente está falando de assunto de negócios, ele traz a história, ele traz uma história. Então ele traz a história do barco de Teseu, e aí ele fala do barco de Teseu, e aí ele faz o paralelo daquele barco com o que a gente está falando aqui. E você fala, cara, que maravilhoso, faz todo sentido. Por que isso aconteceu? Porque ele leu. Ele tem a caixinha de ferramenta bem cheia. Exatamente. Que bacana. Então isso faz muita diferença. Agora, se você que é uma pessoa que tem uma certa dificuldade de se comunicar oralmente falando e
você gostaria de desenvolver isso na leitura, você pode fazer isso lendo em voz alta. Essa é uma outra técnica maravilhosa. A gente costuma ler só passando o olho ali, né, mentalmente. Agora, se você quer desenvolver a sua fala, às vezes porque você acha que você fala muito enrolado, ou fala muito rápido, fala muito devagar, experimenta ler como se você estivesse narrando um audiolivro para os outros entenderem. Então, não é só falar por falar, você tem que falar para os outros entenderem, né? Você vai perceber que você tende a ler um pouco mais devagar, porque faz parte, mas você vai desenvolver isso muito. Cara, se você ler um livro desse jeito, já vai melhorar demais, assim, tá aí a uma sua boa dica. dica prática. A partir de hoje, a pessoa já pode fazer isso. E seria importante gravar para depois ouvir como está lendo também? Não necessariamente o livro inteiro, né? É um pouco difícil isso. Mas o gravar é uma coisa que traz clareza e traz até um certo costume da nossa comunicação com nós mesmos. Como assim? Vocês lembram quando o WhatsApp veio e a gente sempre fazia ali, mandava nossas mensagens no escrito e de repente surgiu um novo recurso, o áudio. E aí a gente começou a ouvir o nosso próprio áudio. E a gente falou assim, que voz horrível. Todo mundo odeia a voz. Até a pessoa que tem voz bonita, a pessoa odeia a voz. Mas por que isso? Porque ela não estava acostumada com a própria voz. Nós não ouvimos a nossa voz como ela realmente soa para as outras pessoas, né? Tanto que, se eu soltar um áudio meu agora, todo mundo vai falar, realmente, é a sua voz. Mas eu vou sentir uma diferença dessa voz Até aqui, hoje do eu áudio, sinto. para a voz que eu ouço quando eu estou falando aqui, né? O que é totalmente normal por questões fisiológicas. Só que depois de muito tempo fazendo isso, ouvindo o seu próprio áudio, talvez você fique tranquilo. E a mesma coisa acontece com vídeos. Se você tentar gravar um vídeo seu e assistir o vídeo, você vai falar assim, que horrível. Ridículo. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver mais vídeos meus até que eu me acostume com isso. Então, se você quiser ler e quiser ouvir a sua própria voz, é uma técnica que você pode utilizar, mas não necessariamente para você melhorar a sua comunicação no falar, mas para você se acostumar com a sua própria voz. Isso é algo que precisa ser feito, principalmente para aquelas pessoas que têm aquela vontade de aparecer mais em redes sociais, né? Porque não tem como fugir. Eu até tentei fazer isso em casa. Aí no começo estava ruim, aí depois no final parecia que estava no começo. Isso, inclusive, que você trouxe, é um ponto que trava muitas pessoas de desenvolver comunicação. É basicamente assim, ó. A pessoa, ela fala, preciso melhorar minha comunicação. Vou gravar vídeos. Aí ela grava vídeo. Um dia, grava 2, grava 3, grava 1 semana de vídeos. Ela olha para os vídeos dela, ela fala, tá muito ruim. E aí o que ela faz? Para. Ela para. E isso é óbvio que não vai desenvolver a comunicação dela, certo? Então, talvez a maior dificuldade de quem está desenvolvendo a comunicação é passar pelos primeiros meses, para depois engatar e, na base da disciplina, perceber as mudanças dela. E ela só vai perceber as mudanças dela quando ela vê um vídeo de muito tempo atrás, quando ela ouvir um áudio de muito tempo atrás e fala assim, caramba, olha que diferença. Ela vê um de um tempo atrás e o de hoje, ela fala, nossa, que diferença. E melhor paralelo para isso, exercícios físicos. Se você fizer exercícios físicos durante 1 semana, aí você olha para o espelho, você fala, não mudou nada, então deixa quieto, esse negócio não funciona. É óbvio que nada vai mudar, certo? Agora experimenta fazer isso constantemente durante 1 ano inteiro. Primeiro, você não vai perceber que você melhorou, e você só vai perceber na hora que você fizer o paralelo. Quando você olhar lá uma foto sua, lá do começo, e uma agora, e você fala assim, caramba, nossa, tá fazendo o efeito. E aí isso vai te motivando a continuar, porque você viu a diferença. Mas no começo você não vai ver diferença. E é por isso que é muito importante disciplina e força para fazer o que precisa ser feito nos primeiros meses. Muito bem. Agora, uma dúvida. Bom, eu conheço, não sei se o Leandro conhece.
Sabe aquelas pessoas que parece que está com a macaúva na boca? Ela vai falar e então, eu fui ao mercado, mas comprei a melancia, o abacaxi e também a uva. Meu Deus, pelo amor de Deus. A pessoa que se sente assim e quando alguém ouviu alguém falando dessa forma, aptitude, tem solução para esse caso? Você fala no quesito algum a pessoa problema da voz. atropela as palavras, ela emenda tudo e a gente está se comunicando, você não entende o que ela está falando, porque ela dá umas rajadas assim, de palavras. De falar rápido. Exato. Ela junta um monte de palavras que você fala assim, gente, o que ela falou? Daí eu tenho vergonha de perguntar. Eu falo, será que eu estou surda e eu não entendi? Ou a pessoa está falando assim e não entende. Já aconteceu, não vou falar o seu nome, não vou falar quem é. Mas a pessoa, ela junta várias palavras e tal. Eu falo assim, eu não entendi, eu vou responder, mas não sei se está certo. Porque a gente também tem a vergonha de falar, fala de novo, que eu não entendi nada. Seria um caso até clínico, não seria? De uma fonoaudióloga. Não necessariamente. Neurologista, uma cirurgia. Em alguns casos sim, e outros não. Por isso que é legal a gente entender cada um dos casos para perceber. Nesse caso aqui é um problema de fono, né? Mas grande parte dos problemas que são de velocidade de fala podem ser desenvolvidos. E aqui, para a pessoa fazer isso, primeiro, ela precisa de ajuda. E por que eu falo isso? Porque você falou um ponto crucial. Você se sentiu incomodada com o jeito dela falar, você não entendeu, mas para não querer ser chata, você não falou nada, ou você fingiu que entendeu. Será que a pessoa sabe que tá... Exatamente, e às vezes a pessoa acha que tá abalando, às vezes a pessoa acha que tá tudo bem, porque ninguém teve a coragem de falar, né? Que no caso de um mentor, que tá ali para aquilo, eu vou falar o que tem que falar, certo? E... para resolver isso, né, tem alguns degraus de aprendizagem, né, que eu vou falar aqui para vocês para ficar bem claro e talvez a pessoa vai se encaixar em um desses pilares. E isso não diz respeito só a esse problema, mas qualquer problema, tá? Existe o primeiro degrau, que é da ignorância inconsciente. O que é a ignorância inconsciente? É quando eu sou ignorante em algo, ou seja, eu não sei de algo, e eu estou inconsciente daquilo. Ou seja, eu nem sei que não sei. Que você tem esse defeito. Exato. Eu nem sei que eu tenho esse defeito, eu nem sei que eu não sei aquele assunto. Então, esse é um primeiro degrau. Aí, a gente vai para o próximo degrau, que é aí o ignorante consciente. Aqui, ele não sabe ainda, só que ele tem consciência que ele não sabe. Esse é o pior. Esse daqui, na verdade, é melhor. Por quê? O ignorante consciente é aquele que fala assim, tem um problema de fala rápida. Eu não consigo falar devagar, mas eu sei que eu tenho esse problema. Entendeu? O ignorante inconsciente, ele fala super rápido e para ele tá tudo certo, porque tá todo mundo entendendo, porque ninguém deu feedback para ele. Entendeu? Então assim, você tem algo ruim, o primeiro passo é você saber o que você tá ruim. Então, esse é o primeiro, o ignorante consciente. Ele é consciente do que sabe, do que não sabe. Aí a gente vai para o próximo, que aí é o sábio consciente, que é esse daqui, que é ignorante, não sabia sobre um assunto, e aí ele falou, eu vou desenvolver, porque eu vou melhorar, e aí ele foi atrás e desenvolveu aquilo, e agora ele está falando assim, nossa, eu sei, cara, olha, eu melhorei. Então ele é consciente da melhoria dele, ele é consciente de que ele sabe aquilo. E ele vai fazendo isso tantas vezes e anos, até que ele entra no sábio inconsciente. Que ele sabe tanto aquilo que ele nem sabe que sabe. Ou ele nem sabe que ele fez aquilo. Vou dar um exemplo. E aí é um exemplo prático meu, de desenvolvimento da minha comunicação. Eu tinha uma necessidade muito grande de saber o que eu ia fazer com a minha gesticulação. Como que eu ia mexer com meus braços, enfim. E aí eu era inconsciente da minha ignorância, né? Até o momento que eu fui fazer os cursos, aí eu percebi que tinha aquele problema. Então eu continuava ignorante, eu continuava não sabendo, mas eu sabia que eu precisava melhorar naquilo.
E aí eu fui desenvolvendo isso, fui desenvolvendo até que eu cheguei no momento de usar técnicas quando eu estava lá falando em público ou fazendo vídeos. E aí eu falo assim, caramba, consegui usar a técnica. Então, estava super consciente comigo. Só que eu comecei a fazer aquilo tantas e tantas e tantas vezes que entrou no automático. Sabe quando entra no automático? Que você faz e nem sabe o que fez? Sim. Olha o que eu acabei de fazer. Eu não fiz isso? Você acha que eu pensei para fazer isso? Não. É automático. É igual dirigir, né? Igual dirigir. Quando a gente vai tirar a carta, a gente fica nervoso lá, eu tenho que olhar no retrovisor, eu tenho que dar seta, eu tenho que virar, eu tenho que ajustar o banco, eu tenho que passar marcha, eu tenho que pisar na embreagem. Com o passar do tempo, você vai praticando tanto aquilo, você troca de marcha, você nem percebe que trocou de marcha. Maravilha. Ou seja, quando você sai da autoescola, você é um sábio consciente. Você sabe fazer, porque você aprendeu lá. Mas você faz tudo prestando atenção. Então, é até legal, não sei se vocês vão se identificar com isso, mas eu, pelo menos, quando eu estava aprendendo a dirigir, e eu estava nos primeiros dias depois da autoescola, eu não queria que ligasse o rádio, porque ia me atrapalhar. Por quê? Porque eu estava prestando atenção aqui na marcha que era para tirar, para colocar, e ao mesmo tempo prestar atenção. Então, assim, ficava até meio tenso, sabe? Porque eu estava prestando atenção em tudo. Então, eu estava consciente de tudo. O tempo foi passando, eu fui fazendo aquilo tantas vezes que entrou no automático. Entrar no automático é quando você chega no último degrau. E comunicação é exatamente isso. Você vai fazer uma coisa tantas vezes, repetidas vezes, que vai chegar no momento que vai ficar no automático. Então, talvez, né, aí quem está ouvindo, hoje tem um problema de gravar vídeos. Pode chegar um ponto que você vai gravar vídeos de forma automática, sem nem perceber. Quando vê, já está gravando. Quando vê, já está gravando. Ou fazer um podcast de forma automática. Você nem se preparou nem nada, você bora lá, vamos fazer. Certo? Tudo isso porque um dia foi difícil, você fez tantas vezes que isso entrou no seu automático. Perfeito. E eu já tenho uma técnica para conversar com essa pessoa. Olha, você está falando muito bem, mas se você for lá na aptitude, meu filho, ninguém te segura. Maravilha. Eu vou ter que fazer isso, porque eu não vou ter coragem. A pessoa é muito acelerada e a pessoa, ela não dá oportunidade para você falar que ele está errando. Então, eu vou ter que usar essa técnica. Uma técnica simples, rápida aqui para quem se identificou com esse problema de falar muito rápido. É só você utilizar ênfases, que foi o que eu acabei de fazer agora. Então, o que é ênfase? É quando você pega uma palavra e você alonga ela. Você percebe que quando eu alongo algo, uma palavra, eu não estou prejudicando a minha fala? Não. Muito pelo contrário. Eu estou falando alongado e isso está ajudando vocês a entenderem do que eu estou fazendo. Eu não estou só falando alongado, mas eu estou usando um gesto de alongar aqui, entendeu? Então eu estou reforçando a minha comunicação verbal com a minha comunicação não verbal, com a minha gesticulação. Isso é reforço de comunicação, entendeu? Então, dica, fala muito rápido, tenta ler, só que não lê como se você estivesse falando para uma pessoa. Lê de forma pausada. Então você pode pausar em alguns momentos, como eu estou fazendo aqui. E em algumas palavras eu vou dar essa ênfase, porque isso não vai atrapalhar e eu vou começar a me acostumar a falar um pouco mais devagar. Que bacana. Olha quanta coisa que a gente aprendeu. Sim. Ferramenta aqui tá dentro da caixinha, viu? Vamos mexer nessa ferramenta. Muito bom. E outro detalhe, o diferencial da aptitude. Eu percebi que você falou que praticamente é personalizado, ou seja, você vai fazer uma analogia ali da pessoa, vai examinar o perfil e ver que se enquadra em um tipo de aula, eu em um tipo, o Leandro em outro, o Éder, cada um no seu quadrado, ou seja, cada um com o seu destaque do que é bom, e porém aquilo que ele tem mais dificuldade também será trabalhado, mas enaltecendo o que a pessoa sabe fazer de melhor. Então, pegando todo esse gancho, ele vem também na estrutura de quem vai fazer um discurso, uma palestra, por exemplo, toda essa preparação. A gente precisa da teoria,
mas eu tenho muito mais prática ou é tudo junto e misturado? Como que é esse diferencial da aptitude? Depende muito de qual produto que nós estamos falando, né? Mas vamos falar da mentoria, por exemplo, a mentoria que a gente ajuda as pessoas de forma individual, né? A primeira coisa é entender o que a pessoa precisa desenvolver, né? Então, isso diz respeito à personalização. Segundo, nada está pronto. Então, não é uma caixinha que, você quer fazer isso, então vamos fazer isso. Abra essa caixinha. Não. Não é receita de bolo. Exato. Então, existe um negocinho chamado aplicabilidade. Então, a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida. Então, o que eu, enquanto mentor, vou fazer para ajudar a pessoa a desenvolver a comunicação e ela ter a mais chances de sucesso possível? Eu vou olhar para o dia a dia da pessoa e eu vou entender aonde, no dia a dia dessa pessoa, eu posso focar para ajudar ela a fazer bem feito. Então, ela costuma fazer muitas reuniões de vendas. Opa! Então, vamos desenvolver a sua comunicação te ajudando a estruturar melhor reuniões de vendas e a gente vai fazer simulação de você vender para mim e aí a gente vai fazer uma sabatina depois falando todos os feedbacks do que é para melhorar, o que tá bom, o que é para manter. Isso porque é um caso específico dele. Tem um outro caso que é uma pessoa, ela tem uma empresa e ela sabe que ela precisa muito gravar vídeos para stories do Instagram, vídeos diários. Só que ela tem um grande bloqueio com gravar vídeos. Opa, então sua empresa é do quê? Disso. Então o seu projeto, nesse caso, vai ser todos os encontros que você estiver com a gente, nós vamos gravar vídeos. Ou seja, você vai gravar vídeos todos os dias. Vídeos sobre o quê? Sobre a sua empresa. Por quê? Porque eu não posso fazer você gravar vídeos sobre uma coisa aleatória para chegar lá no dia a dia, que vai ser sobre a sua empresa, mas eu não sei o que falar. Não, a gente vai trabalhar para isso, com isso, de forma que depois que a pessoa finalize a mentoria, ela continue colocando em prática aquilo. Por quê? Porque a gente adaptou a necessidade dela para o dia a dia dela. Então, são duas coisas. Personalização, né, que é essa questão de entender a individualidade da pessoa, e aplicabilidade, que é entender onde que ela vai aplicar tudo aquilo que ela vai estar aprendendo. Se não tiver aplicabilidade, é aqueles monte de curso que a gente faz, que a gente aprende, fica muito legal, e aí dá 2 meses a gente já não lembra mais nada. Nossa, perfeito. E agora é uma dúvida, e o papo está tão elevado, o papo está tão bom, que se deixasse a gente, passava mais tarde aqui falando sobre isso. O que a gente quer mesmo é que você volte. Mas uma perguntinha para fechar, e você vai falar que se é possível ou não. No nosso meio, hoje talvez menos, tem pessoas que ao se comunicarem, talvez seja pelo nervosismo, elas se tornam gagas. Não que elas são ali no conforto da casa, ali na intimidade do trabalho, mas muitas vezes ela tem que falar em público ou tem que se colocar numa situação e ela se torna gaga e não consegue sair. É comum? É comum e isso falta uma coisinha para ela. Lembra que a gente falou de repertório? Existe um outro tipo de repertório. O repertório que a gente falou é um repertório de conteúdo, né? Mas existe um outro repertório que chama repertório comportamental. O que é isso? De certa forma a gente falou, só que em palavras diferentes. É quando você faz muito uma coisa. Então você gera repertório de fazer aquilo, certo? Então você joga futebol todo fim de semana. Então você gerou um repertório comportamental de futebol ali. Eu me comunico em público toda semana. Então se surgir uma oportunidade, eu vou lidar aquilo de uma forma diferente de quem não tem um repertório, de quem fala uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou nunca fala, fica buscando evitar a qualquer momento, né, esses tipos de exposição. Então, se a pessoa tem esse tipo de problema, uma dica que eu dou para ela é: busque formas de falar em público, mas que sejam mais controladas, mas que sejam menos difíceis. E eu vou dar um exemplo aqui que foi um exemplo meu. Quando eu estava lá nesse processo de desenvolver a minha comunicação, uma das coisas que eu fiz foi fazer cursos. Mas uma outra coisa que eu fiz foi me envolver em projetos sociais, em ONGs.
e talvez você tenha alguma coisa aí que você possa utilizar como um palco seu, né? Muitas pessoas podem utilizar da própria religião, muitas vezes, né? Porque tem aqueles grupos de estudo, grupos de oração, grupos de jovens, e em muitos desses casos você tem que ir lá na frente, você tem que cantar, ou você tem que falar na frente, ou você tem que fazer uma pregação, enfim. Então, o que você está fazendo aí? Você está, aos poucos, se acostumando a fazer aquilo. No meu caso, eu participava de projetos sociais, e aí a gente se encontrava uma vez por semana, e nessa reunião que a gente fazia, existiam vários projetos que a gente desenvolvia, por exemplo, projeto de arrecadação de leite para instituições da região. Então, a gente vai arrecadar no supermercado. O que a gente faz? A gente ficava lá na frente e dando panfleto para o pessoal que estava entrando para que eles pudessem fazer a compra e também comprar 1 litro de leite e na saída deixar ali para a gente, para a instituição X, né? A gente precisava abordar gente desconhecida que a gente nunca viu. Então ali, várias vezes fazendo isso. Para muitas pessoas isso é um pavor, mas tinha que fazer, eu estava lá, né? Então fazia parte. Aí, outra coisa, nessas nossas reuniões nós tínhamos que ir lá na frente, tinha um púlpito, tinha um microfone e a gente tinha que falar para as outras pessoas, porque às vezes eu era líder desse projeto, e eu tinha que falar, e aí, quantos a gente arrecadou hoje? Qual que é a nossa meta? Estamos perto da meta ou não? Quanto que a gente vai entregar para a instituição? E obviamente que é um momento ali difícil, porque eu nunca fiz, eu posso gaguejar, só que aí eu vou uma vez, vou 2 vezes, e aí eu vi que ninguém falou mal, vou a 3ª. Eu fui, tô indo, tô falando em público, não tô morrendo, né? Dá a sensação de que eu vou morrer, mas não tô morrendo. As coisas vão acontecendo, e aí chega um momento que você percebe que você está lidando naquela situação de uma forma tranquila. O que você fez? Você gerou repertório comportamental. Então, se a pessoa tem um problema desse, a dica é: se exponha, só que não vai se expor para um público de 1000 pessoas, ou não vai esperar uma oportunidade que acontece no ano para você travar. Tenta se expor pouquinho em alguns locais controlados, que aos poucos você vai ficando cada vez mais preparado. E aí, quando chegar esse momento de você ter que falar com muitas pessoas, eu tenho certeza que você vai estar muito mais tranquilo do que se você não tivesse feito. Nossa, que aprendizado. Muito bom, muito bom. E chegamos ao fim, mas nós temos aqui algumas dicas e também falar quem que está aqui com a gente, né? Primeiramente, para encerrar, quem quer fazer um curso, a mentoria, que quer conhecer aptitude e falar aí com o Alisson e com o seu time, o que ele tem que fazer, onde tem que procurar, quais são suas redes sociais, agora é o momento para você se comunicar. Maravilha. E passar para nós aqui, para o nosso público querido. Faz sentido, né? Não adianta a gente dar um monte de técnica, a pessoa ficar empolgada e não saber o que fazer, né? Exato. A gente está no Instagram, né? Então, se quiser falar diretamente comigo, estou super aberto, super disponível, porque é isso que eu faço, né? Ajudar pessoas. No Instagram, alisonbatista.oficial, ou diretamente no Instagram da Aptitude, @aptitude.brasil. Aptitude com o P mudo, né? Aptitude, tipo aptidão com atitude. Perfeito, adorei esse nome, perfeito, já gravei, já quero fazer os cursos lá, diretor, o Papo Elevado tem desconto, diretor. E não deixe de falar que, eu ouvi o seu podcast. Claro, ouvir o podcast, isso é muito, muito necessário. E aqui, eu quero que você fale para ele o que ele ganhou do Papo Elevado, que é maravilhoso, que é lindo. Fala para nós aí. Todos os nossos convidados ganham um copo do Papo Elevado. Então, se você quer ganhar o copo do Papo Elevado, pode ser um convidado nosso que está ganhando o copo. Isso aí, então é seu, faça muito bom obrigado. uso, coloque aí o líquido que você desejar, tá bem? E lembre-se sempre de nós, com muita alegria, porque a gente vem fazer esse bate-papo aqui com muito amor, muito carinho. A gente recebe vocês como se estivesse recebendo na mesinha da casinha nossa aqui,
não é? E o Alisson está entrando num momento especial agora, não te falei, viu? Vai ser papai. Opa! Parabéns, parabéns. Mais um processo de aprendizagem aí do zero. Exato. Principalmente sobre comunicação, porque agora vai ser a comunicação para educar pessoas, né? Para educar a minha filha. É então, justamente isso que a gente é ia uma falar. menina. Vamos ver, né, Leandro? Se ele vai se comunicar muito bem como pai. Vai ser um Tenho certeza que sim. Ó, e agora, falando de pai que vai receber a filhinha, já recebeu? Já nasceu ou ainda não? Vai nascer? Não, ainda não. Setembro, né? Então vamos lá. É normal, eu quero só ver, eu quero gravar. Grava, Leandro. Vai ser assim, gugu, dadá, neném e tal. Não tem jeito, né? Essa comunicação, ela rola mesmo ali dentro de casa, né? Vem papai, neném da mamãe. Isso vai acontecer. Mas é gostoso, faz muita parte. É importante a gente fazer nosso papel, inclusive, né, como pais, de incentivar as nossas crianças, nossos filhos, ou que não seja filho, né, mas sejam as crianças que a gente convive ali, da nossa família, incentivar elas a se comunicar, né, porque na escola tudo vai acontecer para elas não se comunicarem, porque vão zoar, porque vai acontecer várias coisas e elas vão se fechando, se retraindo cada vez mais, né? E isso acaba atrapalhando muito o nosso futuro. Então, se a gente puder, de alguma forma, dar palco, né, para essas crianças, eu não tenho dúvida de que a gente vai estar fazendo um bem gigantesco para o futuro delas. Maravilha. Leandro, nós temos também aqui nosso patrocinador oficial, que é a Nezek. Fala aí, Nezek. O que faz a Nezek? Vamos lá, Leandro. Para de me colocar na fogueira, viu? É aula hoje. A Nezek Investimento, a gente apoia as empresas, a gente fortalece, principalmente no fluxo de caixa. Isso então, aí. As empresas que estão aí querendo alavancar o faturamento, querendo crescer mais, procura a gente que a gente está aí para apoiar. E se a empresa não está querendo crescer faturamento e crescer como empresa, então tá tudo errado, né? Então, falta se comunicar. Exatamente. Então, não tenho dúvida de que todas vão se beneficiar, né, Zé? Com certeza, com certeza. E você representando a Aptitude, nós vamos nos apresentar aqui, ó, você está falando com Vilma Birelli, é um prazer, e aqui o meu querido amigo Leandro Pinheiro, né, Leandro? Prazer de estar aqui com vocês, agradeço o Alisson aí pelo espaço, desculpa, eu vou ter que editar essa parte. corta dele. Falei que ia ter corte hoje. Aqui Leandro Pinheiro, engenheiro de produção também, assim como o Alisson. Obrigado, Alisson, por estar vindo aqui bater esse papo com a gente, esse papo elevado. Maravilha, eu que agradeço. E o legal disso é que isso reverbera, né? É um simples bate-papo que a gente teve aqui, mas que isso fica guardado nas plataformas aí, que as pessoas vão conseguir ter acesso. E é o que eu falei, às vezes é um tipo de impacto que a gente gera nas pessoas que a gente nem sequer tem dimensão. Mas o que a gente sabe é que a nossa missão foi cumprida aqui, ajudar as pessoas da melhor forma, que é através da nossa voz, da nossa comunicação. Exatamente. E não podemos deixar de falar dos nossos bastidores. Quem que está nos nossos bastidores, além do Derek Ovidio, esse camarada aí, ó, gestor de live, com qualquer um que a gente conversa, todo mundo conhece o Derek, até os cantores vieram aqui, conhece até o pai, até a quinta geração. E quem mais que está aqui? O pessoal está sentindo falta aqui do Éder, né? Ele é o diretor daí do grupo Nezek Investimentos, está aí nos bastidores. É isso aí, para todos, né? Olha lá, para todo mundo um grande abraço, foi um prazer muito grande conhecê-lo e eu quero conhecer muito a Aptitude para ficar cada vez melhor. Opa, e fico à disposição para mais bate-papos, se quiser falar sobre assuntos específicos, pode me chamar. Então, precisamos, no nosso próximo, vamos falar um pouquinho de network, Alisson. Até lá, já vou ter concluído a minha mentoria com a Aptitude. Vai ser uma boa forma de fazer Aí vocês vão fazer uma avaliação, se foi bom ou não. Para mim já foi ótimo, só de ter o Leandro aqui do meu lado, porque eu falo aqui em público que um irmão como esse aqui, um colega de trabalho, um profissional de tirar o chapéu, já ganhei todo o papo elevado aqui do dia. Eu vou ficar vermelho desse jeito, viu? Eu que agradeço tudo. Tá jóia. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada.